Então vamos começar aqui pela parte de estimar refeições no ChatGPT. Uma das coisas que é complicado no início e depois mais tarde, mas de uma maneira diferente, porque há exceções quando não comemos em casa, é a questão de estimar as refeições, não é? Que é difícil, principalmente quando vamos comer fora ou quando vamos comer na casa de alguém e é sempre complicado. O que eu aconselho é em déficit, ou seja, usarem sempre uma balança. Esse é o mais fidedigno possível, porque podem na mesma pesar as coisas, não é? E dar essa informação ao chat acaba por ser muito mais preciso para ele estimar do que sem os pesos. Sem os pesos ele terá que ver pela foto e a foto tem aquela questão do grau comparativo. Então, se não tiverem a balança, tirem a fotografia com um grau comparativo, por exemplo, a palma da mão, ok? Então, ao tirarem a foto, colocam a palma da mão ou colocam uma moeda. Vocês já viram isso nas fotografias, que é para eles poderem comparar, né? Porque aí vocês não têm os pesos. Mas quando têm os pesos, acaba por ser muito, muito mais fácil. Então, vamos experimentar fazer aqui uma simulação no chat. Eu vou trocar aqui a minha câmera. Isto não estava a conectar, mas eu como tenho uma segunda câmara. Vocês conseguem ver bem? Hum. Vamos todos abrir o chat. Tens certeza que devem ter alguma foto de comida aí? Ok. Conseguem ver bem, né? Deixa eu ver se eu consigo virar isto. Ok. Conseguem ver melhor assim? Ok, então aqui, por exemplo, eu vou a mais, né? E carrego uma foto, ok? Uma foto qualquer que vocês tenham que tiraram, sei lá, nos últimos tempos. Ok, então eu tenho aqui a minha foto carregada, que são aqui de duas panquecas com a palma da minha mão ao lado, caso eu não tenha pesado. Se vocês pesaram todos os ingredientes, podemos inventar agora. Neste caso eu não tenho pesado. Vamos experimentar se primeiro sem pesar e depois com o pesar, que é mais fácil. Então, o que é que eu lhe digo? Olá, né? Porque queremos que vocês simpáticos connosco. Ahm, Ai, meu Deus. ou não, ou podes pôr logo direto, tudo certo. E o importante é pôr aqui os ingredientes que usamos. Então, estima as calorias e macronutrientes destas duas panquecas. Vocês fazem o mesmo raciocínio para a foto que têm, mas façam mesmo. Não fiquem só a ver o que eu estou a fazer. Façam. Amor, eu não tenho chat. O meu chat está no laptop. Queres que eu vá comer? Não tenho fotografias ali? Ok, então, olha, vais ter que ver, não há hipótese. Que Pois. tinham que ter o chat disponível. Ahm, Estas duas panquecas de aveia e ponho os ingredientes com. Ou vou por aqui, destas duas panquecas que têm como ingredientes aveia, quark e um ovo. Ok? E daqui eu envio e peço. Tenho esta foto, mas é minha, que eu não tenho fotos. Qualquer uma, tanto faz. Sim, tanto faz. Ok. E ele vai-vos dar uma série de informações. Ele até faz tudo detalhado por cada ingrediente. E diz que isto varia entre 280 a 300 calorias. E diz-vos os macronutrientes também, ok? Vocês jogam sempre pelo mais alto, se não têm as pesagens.
Como é que vamos fazer isso? No macros, quando entram no macros, por exemplo, vão aqui à primeira refeição, tem aqui sempre os três pontinhos do lado direito, clicam e fazem adição rápida. Como vocês não têm o Pro, ele não vos deixa pôr as proteínas, os hidratos e as gorduras, mas deixa-vos sempre pôr as calorias. Hum. Então, pelo menos as calorias ficam registadas. Então, metem os 300, que era o máximo que ele me estava a dar, e fazem guardar. Têm é que escrever a descrição. Então, descrição e calorias é o que ele pede. O que eu E depois costumo a gente fazer guardar. nisso, é isso é na descrição, eu também adiciono mesmo as proteínas e isso tudo que ele me dá, porque depois é mais fácil para adicionar no feedback da semana. Mas aí tu tinhas que ter o total do dia. Yeah. Podes Não, pôr uma eu nota, adiciono essa refeição, para essa refeição, quando eu crio essa adição rápida, eu não coloco na podes. descrição também já as proteínas, as Ah, gorduras que ele me dá. Assim, no final da semana, quando eu vou pôr no diário, eu lembro-me que nesse dia ainda tenho que adicionar mais essas proteínas. por exemplo, na descrição, 30 gramas de Já, proteína. é o que eu O- faço, porque assim tenho Vai, uma sim, informação mais real. sim, sim, pode ser. Pode ser, depois depende aqui do caso de cada um, porque, por exemplo, se o problema tem sido muita gordura, colocam as gorduras também. Se o problema é atingir a proteína, colocam a proteína também, depende do caso de cada um e do problema de cada um. Não vale a pena tipo, estar a complicar muito, não é? Porque depois, no final, estar a fazer essas contas é um bocado por prioridades. O importante, seja perda de peso, seja ganho de massa muscular, colocar as calorias, que isso é o que vai definir. Essa é a prioridade número um. A segunda prioridade é sempre a proteína. E depois a terceira é específica de cada caso. Pode ser umas gorduras que estão muito altas, ou pode ser uns hidratos que estão muito baixos. E aí podem pôr na descrição o que quiserem. O mais importante é realmente pôr as calorias, porque se depois querem fazer tudo ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que vai ser demasiada pressão no sistema e não vão fazer nada, porque vão complicar. Então, aqui também têm que conhecer-vos a vossas próprias, no sentido de perceber o que é que vocês conseguem aguentar agora, o que é que para vocês é fácil agora, e não só pôr carga no sistema. Ok, boa. Vamos imaginar que vocês têm as quantidades, né? Então eu vou aqui procurar outra foto. O que é que eu tenho aqui? Quer ser uma coisa mais complexa. Pode ser esta. Ok, então eu adicionei esta foto aqui, que é uma refeição mais complexa, né? E vou-lhe perguntar, ah, diz-me as calorias e macros, ah, dos alimentos desta foto ou desta refeição, mais fácil, sabendo que tem 100 gramas de quark, magro, convém dizer, há dois tipos de quark, 50 gramas de uvas frescas. Então aqui a gente também utiliza mais ou menos o mesmo raciocínio do macros, tentarmos ser o mais específicas possível. Ah, uma gelatina zero de 100 gramas. E o que é que tem mais aqui? 150 gramas de claras, 15 gramas de bacon. Se souberem aqui as marcas, também é importante. Então eu aqui sei que é de Lidl. E uma cenoura de 80 gramas. E aí já fica mesmo tudo certinho, direitinho. Ele faz por cada ingrediente, o que é incrível, porque depois também podem comparar, para tentar perceber qual é que são as fontes de proteína. E dá o total. 266 calorias, 33 de proteína, 21 gramas de hidratos, 5,7 de gordura. E depois fazem exatamente o mesmo raciocínio para o macro, os três pontinhos, adição rápida,
E podem pôr pequeno almoço. Se quiserem pôr aqui então a parte das proteínas, da gordura e depois quiserem adicionar ao total, podem fazê-lo sem obrigatoriedade. E o importante mesmo é pôr as calorias direitinhas e porem guardado. E fica direitinho no macros. Já não dá para. Já não tenho esse problema. Alguém que não tenha percebido ou não tenha conseguido fazer. Não, tudo ok. Helena, percebeste? Só para confirmar que estamos todos na mesma página. Isso podemos avançar. Ok, boa. Sempre que forem comer fora, é só fazer isto. Então acaba por não haver propriamente desculpa de não me colocar no macros ou de não saber. Ok? Quando é realmente necessário. Ok. Agora, o que é que o macros também, o chat pode nos fazer? Pode nos fazer as nossas melhores combinações. No vosso caso que vocês estão aqui, é importante perceber, fazer isto no início de cada fase. Seja uma fase de déficit, ou seja, uma fase de ganho de massa muscular. Para quem está a iniciar, é todo um mundo novo, não é? Então é só utilizar aquilo que já estão, aquilo que utilizam no dia a dia, aquilo que gostam. Eu não sei se vocês viram, mas eu fiz o upload de um documento que é a lista de compras, certo? Ou seja, abrem a lista de compras e preenchem consoante a fase em questão. Se for no início do processo, só preenchem consoante aquilo que consomem, que gostam de comer. Se for numa fase de déficit, vocês já sabem que há coisas que vão priorizar e outras que vão ter que eliminar porque já têm esse conhecimento de base, certo? Se for de ganho de massa muscular, exatamente a mesma coisa. Porque sabem que existem trocas que a gente vai fazendo. Por exemplo, em déficit é mais fácil, é melhor comer quark do que iogurte grego. Mas se calhar quando passar para máximo faz sentido fazer essa troca, porque são mais calorias, mas mantemos uma alimentação o mais parecida possível. Então, cada vez que trocarem de fase de dieta, é importante irem rever a lista de compras, a tal coisa que eu chamo de pré-dieta. Então é esta preparação que é preciso ser feita para tornar as coisas depois mais fluidas quando realmente temos que Uhum. estar no foco e começar a dieta a sério, que é para não fazer as coisas em cima do joelho. Uhum. Quando vocês preenchem essa lista, vão até ao chat e no chat seguem os seguintes pontos. Então pedem-lhe assim, diz-me, estamos a falar de melhores combinações, então aqui depende do caso, se vocês são pessoas que gostam de variedade, se não gostam de variedade, mas vou dar aqui um exemplo. 3 pequenos almoços, 6 refeições principais e 3 lanches. E aqui depois, se gostarem de comer ceia, acrescentam quantas combinações é que vocês querem e colocam baseado na lista de compras que eu vou fazer upload. Tendo em conta que cada refeição tem de ter, e agora é a parte em que vocês têm a prescrição diária, não é? E normalmente essa prescrição diária é dividida por refeições, certo? Uhum. Então aqui vocês podem utilizar ou as refeições, dar-lhe específico para cada refeição, ou dizer-lhe que tem que, no total do dia, das 24 horas, só ficar dentro daquelas calorias e dentro daqueles macros. Então, vamos experimentar por refeição. Tem de ter entre, e façam sempre entre, nunca façam coisas muito específicas, porque primeiro torna as coisas mais difíceis e porque nós na realidade não sabemos em concreto quantas calorias é que tem cada coisa, não é? Porque um peito de frango pode ter 20 gramas de proteína, como pode ter 21 ou 22. Então não adianta sermos muito específicos, não é? Porque vai sempre depender, é criar esta flexibilidade na linha de pensamento também. Então, feições, por exemplo, entre 250
a 300 calorias com 25 a 30 gramas de proteína. Ok? E aqui, logo vão outra vez ao mais, vão a fecheiros e fazem o upload da lista de compras. No Notion dá para fazer sempre o upload em PDF, então é só guardar em fecheiro. Deixa-me buscar aqui uma lista de compras. Se não estiverem a acompanhar, digam, está bem? Para estarmos todos no mesmo ponto. Hum. Coisa mais simpática. Eu não sei se conseguem ouvir o laptop, mas não manda ninguém cortar a relva. É mesmo a ventoinha do laptop. Sim, é a minha lista de compras aqui, mas acho que hoje as tecnologias estão on fire. Que já me desapareceu daqui. Sempre que eu também estou com um modo voo menos inteligente. Vamos usar aqui um outro que eu tenho. Há de ter aqui um. Vai, então vou usar o teu, Ana. Agora dá em fecheiros. A minha é para perda de massa. Para déficit, sim. Aqueles dos De primeiros. massa. Para déficit, sim, Para desculpa. déficit, sim. Reach. Ok, eu vejo o upload. Olha, era suposto nós estarmos a ver o teu telefone. Já. Já está. Pronto, e basicamente ele dá-vos os três pequenos almoços com mais ou menos 300 calorias e dá-vos inclusive as calorias e os macros de cada combinação. Ok? E das refeições principais, isso tudo. O que é que eu aconselho a fazer? Assim que vocês começarem a testar ah, estas combinações que ele vos deu, vocês começam a colocar no macros e quando colocam no macros, guardam sempre como receita. Só que em vez de ser uma receita, é uma combinação. Ok? Então podem pôr tipo pequeno almoço um ou pequeno almoço com o título do que é que está lá, para ficar sempre guardado. Quando vos der assim o break de não faço ideia do que é que vou comer, vocês têm sempre quase que o vosso plano alimentar dentro do macros. E só têm que ir lá e tipo olhar e têm as opções. E agora, quantas opções é que têm? Depende sempre de cada pessoa. Há pessoas que gostam de ter três ou quatro, há pessoas que só gostam de ter uma ou duas e estão felizes com isso. O que interessa é ser o mais fácil e o mais automático possível. Ok? Isso é o principal. Depois o que podem fazer, quando ele vos der também as combinações todas. Convém sempre descarregar em PDF para não perderem, porque às vezes nós não temos feito o login e o que acontece é que quando vamos entrar perdemos a informação toda. Então façam, descarreguem em PDF, enviem para o vosso e-mail, só para garantir que têm toda essa informação feita e não têm que fazer o trabalho todo outra vez. Ok, boa. Da parte prática, era isto que eu queria vos falar. Agora, É muito fixe, não é? digam. É muito fixe. Sim, sim. Em algum ponto a gente vai usar o chat para tudo, muito provavelmente, né? Mas se nos pode facilitar o processo agora, porque eu sei que vocês têm essa coisa de não querer mandar fotos e de não querer chatear, pelo menos agora podem de forma independente, até o chat ser melhor que eu, né? A fazer isso. Então acho que fica mais fácil.
Nas férias, agora que vamos entrar em férias e que é complicado, e a gente fica com aquela frustração de epá, já não vou pôr esta refeição, e às vezes pensamos, olha, vou estar o balde o dia todo. Pá, não é necessário. Se calhar podemos continuar a fazer as coisas direitinho e estar com a consciência tranquila e se não nos pesar. Outra coisa que eu queria falar com vocês era sobre esta questão de utilizar o macros e de qual é que é o objetivo final disto. O objetivo final disto é comer de forma intuitiva. É isso que nós não nos podemos esquecer. O objetivo deste processo todo, demora os anos que demorar, é nós passarmos a comer de forma intuitiva e conseguimos manter o peso. E para algumas pessoas isso é super fácil, enquanto para outras pessoas que têm fome emocional, que de alguma maneira utilizam a comida como um mecanismo de coping ineficaz, é muito difícil. São muitos anos nesse padrão. E obviamente para essas pessoas provavelmente vai demorar mais tempo. Para mim, eu sabia que ia demorar mais tempo, mas para outras pessoas elas conseguem fazer essa transição quando decidem que fisicamente já estão onde querem, a nível da alimentação já está tudo alinhado, e depois elas passam por uma fase de comer intuitivo de uma forma muito tranquila, e rápida, quando decidem só ficar em manutenção no processo, digamos assim. Tipo, cheguei onde queria, agora só quero manter isto. Para quem tem problemas com a comida, é diferente. É uma coisa que pode durar anos. Então, ter esta noção é importante. E ter a noção de que o objetivo é sempre comer de forma intuitiva. Nós não queremos ficar agarrados a estas ferramentas, né? E além de tudo, a gente quer ouvir o nosso corpo. E de alguma maneira esta ferramenta também nos limita, porque nós estamos a usar muito mais o nosso mental do que conectarmos com o nosso corpo, certo? Mas numa fase inicial nós não podemos fazê-lo porque nós não temos bases para isso e não temos consciência para isso, nem consciência de conhecimento, nem autoconsciência. Então é esse o processo. Ahm, Como é que a gente faz isto? De uma forma gradual. Não é preciso fazer à bruta. Ou seja, a gente primeiro começa por ganhar o conhecimento, que é o que todas vocês já passaram, né? Vocês conseguem olhar para trás e perceber que se calhar sabiam muito pouco da alimentação comparado com o que sabem hoje. Hoje quase vocês já conseguem saber o que fazem, né? Ahm, Quando começarem o desmame do macros, digamos assim, o primeiro passo é sempre, por exemplo, colocar só no final do dia. Então, se for preciso tirar fotos durante o dia, porque nos esquecemos, está tudo certo, mas colocar no final do dia, que é para perceber quando é que o vosso corpo vos pede para comer. E não estarem com aquela rigidez de tem que comer de 3 em 3 horas, ou tem que comer neste horário, que foi o que andaram a fazer há muito tempo, é começar a desconstruir isso. Não, eu vou comer quando eu tenho fome, quando eu sinto que tenho fome. Não vou deixar a fome escalar, mas também não vou comer sem ter fome. Isto depois depende do caso individual de cada um. E no final do dia vocês metem e é a vossa forma de vos testar, de perceber, ok, eu comia mais, comia menos, comi menos proteína, mais proteína, qual é que é a minha tendência natural, ok? E começam a fazer o desmame dessa maneira. Gradualmente com o tempo, vão deixando de pôr no macros, por exemplo, podem de segunda a sexta colocar no final do dia, ao fim de semana, vão na vossa intuição. E é fazer. A da lotagem, tipo, não, não quero, obrigado. Yeah, eu percebo, é difícil deixar aí quando a gente ganha este controlo, mas o objetivo é realmente um controle interno. É vocês terem um macro na vossa cabeça, não é? E depois terem um macro no vosso coração. Porque o vosso corpo é que vos diz o que é que vocês precisam, mas para isso é preciso estarem alinhadas primeiro. Depois, o objetivo é sempre ir deixando macros. Podem, por exemplo, começar por deixar nas férias, que é a altura que é mais difícil de monitorizar tudo, e depois regressar e voltar a testar. Uma coisa que é importante, que eu sinto que é importante, é manter as pesagens do peso corporal. Porque ao mesmo tempo dá-vos aquela segurança de eu não estou a escalar ou de não parar quando o desastre já aconteceu, porque a nossa mente mente, não é? Então se a gente pode-se olhar ao espelho e dizer, não, não, eu estou normal, eu não engordei. Pá, mas tu não sabes isso, às vezes para os nossos olhos existe muita distorção de imagem, não é? Quantas vezes é que a gente já não achou que estava gorda e olhamos para as fotos hoje e, mano, não estava gorda. Ou ao contrário, não é? A gente achar, não, eu não era assim tão gorda, depois olhamos para a foto e tipo, mano, eu era bué da gorda. Então, tipo, os nossos olhos também nesse aspecto acabam por mentir, porque vão buscar aquilo que a gente quer ouvir. Então, as pesagens, eu acho que é um bom indicador, tendo em conta sempre que vamos ver pelas médias e nunca vamos ver um peso isolado, porque há muitos fatores que influenciam. Então, hoje em dia as aplicações
fazem inclusive a média do peso da semana, fazem inclusive a comparações, portanto, nem é provavelmente necessário usarem a planilha. É só estarem com o olho para ver quais é que são as oscilações. De resto, era isto que eu vos queria passar. Que existem mais ferramentas que estão a aparecer e que a gente pode aproveitar, mas que o objetivo final sempre deste processo é comer de forma intuitiva e isso a gente não se pode esquecer. Podemos ainda estar longe disso, para algumas, para outras pessoas pode estar bem perto, mas a gente quer livrar-se desse controlo e pensar antes em ter um controle interno e não de ferramentas. Não sei se isto fez sentido para vocês. Isso faz, mas eu gosto de utilizar as ferramentas. Não fosses tu, linha 5-1, não é? A tua cena ser o controle. Eu percebo, mas não seria muito mais leve tu saberes exatamente aquilo que o teu corpo precisa? Eu primeiro tenho que permitir que o meu corpo fale primeiro que a minha mente. Pronto, ou Exatamente. se calhar no caso da fome, um bocadinho ao contrário, porque eu às vezes não me lembro sequer de comer porque tenho dias em que tenho zero fome e portanto tenho que me obrigar a comer. É. Mas aí tu também tens o teu mental a agir, né? Por exemplo, o teu corpo diz que pode estar com zero fome, mas tu sabes de onde é que vem essa falta da fome. Tu sabes que há alguma coisa na tua cabeça que está a reprimir essa fome. Sim, 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 Né? E sim. essa autoconsciência, mentalmente, mas o mental também é importante para nós, né? A gente precisa dele. E tu já sabes aí que, ok, então eu provavelmente vou ter que priorizar a proteína e vou ter que fazer refeições mais pequenas ao longo do dia. E é Sim, esse sim, 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 conhecimento sim. que tu podes adaptar, não é provavelmente tipo, não tenho fome, não vou comer. Porque a fome e a saciedade também são influenciadas pelo nosso estado emocional. Sim, 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 claro, claro que sim, claro que sim. Mas hoje em dia tu sabes exatamente, não exatamente, mas sabes que tens uma ideia de quantas calorias é que tens de comer para manter peso e qual é que pelo menos é o nível de proteína que tens que ingerir Ingerir. para Sim, sim, manter a massa muscular que tens. sim. Então esse conhecimento está cá dentro e nunca sai, já faz parte de ti. Sim, mas se eu puser lá, puder pôr lá na macrozinhas, eu fico mais satisfeita. Sim, isso é a fase do processo em que tu estás agora e porque tu ainda não chegaste ao ponto em que, ok, estou satisfeita com o meu corpo, estou satisfeita, não quero, só quero manter a partir de agora, já tenho o hábito de treinar, só quero manter. Estamos a falar de passar para esse pensamento Sim, quando sim, isso acontece. Eu sei que é pensar muito à frente, mas em alguns momentos a gente também pode utilizar o nosso comer de forma intuitiva, até mesmo para nos testar. Eu muitas vezes faço isso, eu muitas vezes hum, deixo até ao final do dia, que é para perceber qual é que está a ser a minha tendência. E eu sei que se eu estiver a comer a mais, porque eu sei que o meu problema é comer a mais, há qualquer coisa que me está a chatear e eu tenho que perceber o que é, porque está-me a fazer comer a mais. Então também uhum, é um bom indicador de qual é que é o nosso estado emocional, sim, sim. ok?